Olá, meu querido, minha querida, vamos aqui aprender a fazer um código em Quarkus Java para que a gente possa testar as REST APIs, né, para cadastro de alunos e seleção de cidades de determinadas unidades federativas. Tá? Então a ideia é entender, procurar entender como funciona aí uma API em Quarkus, como fazer aí algumas seleções, como criar alguns endpoints e testar esses endpoints por meio da OpenAPI, da Swagger UI, né? Que é uma interface de usuário aí, Swagger, o nome dela, muito útil para testar aí os endpoints, essas chamadas REST API, chamadas RESTful para acesso e interação, interoperabilidade de aplicações web, tá bom? Então aqui no meu TXT, a ideia é o quê? Criar um banco de dados, né? Quarkus Universidade, com tabelas. Tá? A gente poderia ter as tabelas aí do aluno e cidade. Depois eu criar um projeto Quarkus para correspondente, né? E aí a gente faz o quê? Executar o projeto via navegador, web, e Swagger UI, tá? Então são esses caminhos aí que nós vamos percorrer agora. Vamos nessa? Bom, então a primeira coisa eu tenho que ter aqui no meu banco de dados, tá? Então eu posso aqui criar aqui esse database Quarkus Universidade. Vou criar aqui ele. Então está criado. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele foi criado. Está aqui ele. Quarkus Universidade. Não tem nenhuma tabela. Quarkus Universidade. Tá? E aí eu vou utilizar esse cara. Use Quarkus Universidade. Tá? Acabei de usar esse comando para acionar ele. E eu vou criar a tabela aqui, ó, Create Table Cidade, tá? Crio a cidade, ID da cidade, o F, nome da cidade, aqui é a tabela de cidades. Create Database, Create Table. Foi criado com sucesso também. Agora eu crio o meu aluno, que é uma tabela que tem os campos ID, nome, CPF, sexo, data de nascimento, ID cidade, endereço. E a chave primária é ID cidade, tá? Foreign Key, que se relaciona com a tabela de cidades que eu criei agora mesmo. Ela está aqui, vou mostrar para vocês, vou dar um refresh. Ela já foi criada, está aqui ela, ó, cidade, colunas dela, ID cidade, o F nome cidade. Então ela referencia o campo ID cidade. Então esse ID aqui, ó, ID cidade dentro de aluno, me relaciona com uma cidade lá da tabela de cidades, tá? Vamos executar também essa instrução. Tá aí, o aluno foi criado. E agora a gente vai o quê? Essas tabelas foram criadas e estão vazias, tá? Então eu vou criar aqui alguns. Por exemplo, se eu der aqui, ó, select asterisco from cidade, veja que ele me retorna vazio. Não há nada cadastrado, tá? Então eu vou cadastrar, eu posso inserir as cidades aqui manualmente. Claro que eu não tenho condições de manualmente digitar cidade por cidade brasileira, são milhares de cidades. Mas eu posso obter essa base de dados de algum local, de uma base de dados que possua todas as milhares de cidades brasileiras e inserir nessa tabela. Tá? Não é difícil, você pode encontrar essa base de dados aí na internet, por exemplo. Tá? Claro que você tem que olhar para ver se os dados estão sanitizados. O que isso significa? Se os dados estão realmente como prometem ser, se estão corretos,
se os nomes estão escritos direitinho, se não há erro de acentuação, coisas do tipo. Tá? Então eu tenho aqui um código que cadastra aqui 3 cidades para o estado do Tocantins, Palmas, Araguaína e Gurupi. Também vai cadastrar 3 cidades do Maranhão, São Luís, Imperatriz, Caxias. Vai cadastrar 3 cidades de Goiás, aqui ó, certinho, cidade, UF, nome cidade, Valores. Go de Goiás, vírgula, Goiânia. Go de Goiás, Anápolis. Go de Goiás, Lusiânia. Tá, então cadastrou aí 3 cidades de Goiás. Também vai cadastrar 3 de São Paulo, aqui, São Paulo, Campinas, Santos. Do Pará também vai cadastrar Belém, Santarém e Ananindeua. Então ele vai cadastrar isso daqui, tá? Eu vou mandar ele executar esse código. Então aqui está, ele deu vários comandos insert, tá? Ele inseriu muito essas cidades, né? Muitas para nós aqui. Eu sei que é pouquinho para relação ao Brasil. Mas para o nosso exemplo, select asterisco from cidade, para uma tabela que não estava voltando nada, agora já está voltando aí 15 cidades. Eu quero só as cidades do Tocantins, professor. Como é que eu faço? Select asterisco from cidade, o R, o F igual a TO. Tá? Vamos executar aqui. Olha aí, ó, Palmas, Araguaína e Gurupi. Certo? Então, olha só. Nosso banco Quarkus Universidade já tem cidades aqui e não tem nenhum aluno, certo? Eu vou inserir um aluno aqui também, da mesma forma que a gente fez para a cidade, né? Agora é aluno, ó. Aluno não tem ninguém, ó. Tá vazio. Então eu vou inserir o João aqui, ó. Insert into aluno João Silva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 é o CPF, sexo M, data de nascimento 1990-05-10, a cidade 1. Que cidade é essa, gente? A gente sabe que a primeira cidade cadastrada foi Palmas, tá? Então, eu vou, então, automaticamente entender que ele está na cidade 1. O nome dela é Palmas. A rua Topázio, né? Bom, pode ser quadra Aço 61, Alameda 5, lote 3. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem fictício. Vamos inserir aqui. Acabei de inserir. Se eu for selecionar o aluno, eu tenho aqui, ó, o aluno João Silva, nesse endereço fictício aqui, na cidade 1. Tá? A cidade 1 é qual? Vamos selecionar aqui, ó. ID cidade 1 é Palmas, tá? Então ele está morando em Palmas, conforme essas instruções aqui. Ok, pessoal, então olha só, criar um banco de dados Quarkus Universidades com tabela aluno e cidade. Aqui a nossa primeira tarefinha foi criada. Tá, agora vamos para a tarefinha número 2. Tá ok, ó. Criar um projeto Quarkus Java aí para trabalhar esse banco de dados aí, tá? Para fazer as chamadas Swagger. Até o momento, a gente tem um banco de dados numa máquina, mas eu quero o quê? Que um aplicativo web possa ser chamado, porque esse aplicativo vai ficar entre o banco e o usuário, a grosso modo. Vai ficar no meio de campo ali. Você faz as chamadas e o aplicativo interage com o banco de dados. Tá? Então é isso, nós vamos criar um projeto. Eu tenho aqui o meu VS Code, como vocês podem ver. Esse VS Code aqui, ele tem o Quarkus Tool for Visual Studio Code, esse plugin, e ele tem o botão aqui Create Quarkus Project, tá? E é esse projeto que eu vou criar. Ele tem um passo a passo aqui, Maven, PKIO Quarkus Platform Version, a versão 3.15 aqui, e o Java versão 21, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você tem essas versões aqui. Ele pede aí um Group ID, posso chamar de br quarkusuniversidade.app.
ou pode ser outro. Deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer nome que você quiser, tá, gente? Vou colocar aqui o nome bredu.universidade. Pronto. Pode ser qualquer nome. Eu vou usar esse nome aqui, br.edu.universidade. Quarkus, exemplo, login. Vou chamar de Quarkus Universidade. Esse nome aqui. Esse aqui eu vou deixar do jeito que está, snapshot. BR do Universidade, repito, ok. Incluir código de starter? Não precisa. Vou criar meu próprio código aqui. E aí ele pede as dependências, né? No caso aqui, eu posso escolher, olha só, OpenAPI, SmallUI OpenAPI, que vai me dar aqui, ó, Themes with Swagger UI, tá vendo? Então esse cara vem com a UI do Swagger. Isso é muito importante para nós, faz parte das nossas tarefas. Cadê o nosso bloco de notas? Está aqui o nosso bloco de notas, ó. Executar o projeto via navegador Swagger UI. Estou criando o projeto agora, então eu já crio com suporte ao Swagger UI. Vai ser muito útil para fazer os testes, tá, pessoal? Então olha que maravilha esse VS Code, o Quarkus, é cheio de componentes, de objetos, de dependências que nos ajudam a desenvolver, tá? Então, além desse... Então, é isso, pessoal. Eu coloquei aqui OpenAPI, tá? Também vou usar o Hibernate ORM com Panache, tá? Que simplifica o nosso código de persistência, que vai fazer com que as nossas classes se comuniquem com o banco de dados, tá? Posso colocar um REST Easy Classic aqui também, a gente vai usar, são chamadas RESTful, então, Quarkus REST Easy, vou chamar essa aqui também, REST Easy Classic Jackson Serialization, suporte para o REST Easy Classic. Uma coisa que a gente faz bastante em se trabalhando com projetos web é a serialização de objetos, tá? É transformar esse objeto Java em um texto, um string bem grande de texto. Essa string ela pode navegar pela internet. É uma string de texto. Quando ela chega em algum lugar, quem recebe a string converte ela para o objeto ou porque ele quiser. E no caso do aplicativo, se ele recebe essa string, ele pode transformar em um objeto Java, tá? Com os atributos e tal. Então, na internet, a gente trabalha muito com isso. Ó, string para lá, string para cá. String para lá, string para cá. Porque a internet trabalha com isso, né? Com envio, requisição e resposta. E aí, nada melhor do que jogar para lá e para cá uma string gigante, né? Que gigante assim, é uma linguiça assim cheia de texto que é o objeto. Tem, por exemplo, João, que a gente cadastrou aqui, veria nome, endereço, CPF, sexo, data de nascimento, tudo isso viria numa string e essa string seria serializada, transformada em texto, tá? A grosso modo, podemos explicar dessa forma, tá? Vou colocar aqui também não podemos esquecer do nosso JDBC MySQL, Quarkus JDBC MySQL, porque é o banco de dados que nós vamos trabalhar, né? Apesar de estarmos usando o ORM Panache, mas por baixo dos panos o Panache usa esse JDBC. Tá? Então é isso, acho que se precisar de mais algum a gente coloca depois, não tem problema nenhum, a gente está aqui para ver se funciona. Se não funcionar, precisando de algum componente a mais, a gente coloca, tá bom? Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 componentes aí. Eu acho que já dá para começar o nosso projeto aí, o nosso pequeno projeto de endpoints
da universidade, Quarkus Universidade, certo? Então, Enter aqui, escolhendo um local para salvar o nosso código. Deixa eu colocar ele 2024 aqui. Chamar ele de Quarkus-Universidade. Generate here. Vamos ver se ele vai. Eu não preciso dar o nome aqui não. Vou colocar aqui d2./2024. Generate here. Olha, já gerou aqui o código. Aqui está ele, ó, src, Java, tá? Quando eu acesso ele pelo Explorer, vou ver aqui, ó, D2024, Quarkus Universidade, e você tem aqui a pasta do projeto. Source, main, Java. Aqui que vai ficar o nosso código, o Edu Universidade, né? Aquelas pastinhas. Tá? Então ele está trabalhando dessa forma. Bom, eu já posso executar esse comando? Posso. Eu posso chamar um terminal aqui. A partir do nosso VS Code. Olha aqui, ó, View Terminal. View Terminal. Ele abre um terminal aqui embaixo. Mas eu posso usar o command do MS-DOS também, o terminal do Windows, o Linux, tá? Ó, estou aqui, ó, D2024, Quarkus Universidades. Vou digitar aqui Quarkus Dev e ele vai executar esse aplicativo em branco. Né? É um aplicativo que eu acabei de criar, tá? Só para a gente ter aqui o início dele. E eu posso deixar o aplicativo rodando. A princípio, eu posso ir mudando o código-fonte com o Quarkus Dev ativado. Conforme eu for fazendo as mudanças, ele vai incorporando no sistema e eu posso ir programando e testando ao mesmo tempo sem muita dificuldade. Tá? Isso é uma facilidade que o Quarkus nos dá. Bom, eu vou criar os códigos-fonte. Eu preciso me comunicar com o aluno e com a cidade. Né? Como vocês podem ver à minha esquerda, enquanto o Quarkus inicia aqui, né, ele já deu uma mensagem de erro aqui. Basicamente, ele não sabe alguma coisa do Hibernate aqui. Mensagens de Hibernate, mensagens de... Geralmente ele nos explica o que aconteceu, né? Deu algum problema aqui, mas... Enfim, ele deu alguma mensagem de erro aqui. Eu vou colocar um código-fonte nele para ver se ele se comunica. Primeira coisa que eu vou fazer nele aqui é mexer aqui no nosso Application Properties, tá? Deixa eu ver se esse é o problema dele aqui. Application Properties, as propriedades da aplicação, nos dizem quais são as configurações da aplicação. E uma muito básica, que você já deve perceber que é necessário, são os parâmetros para conexão no banco de dados. Então tem aqui, ó, Quarkus, Data Source, DB Kind, MySQL.
o nosso banco de dados MySQL. O nosso banco é Quarkus Universidade. Vou colocar aqui Quarkus Data Source JDBC URL. JDBC MySQL localhost 3306, a porta onde o MySQL está ouvindo. O nome do banco de dados é Quarkus Universidade. O username é root. A senha do nosso banco de dados, essa informação é muito sigilosa, mas como esse aqui é uma aula para fins simplesmente didáticos, né? A nossa famosa senha aqui vai ser 12345678. É a senha que você colocou para o root na hora que você instalou o MySQL no seu computador em modo de desenvolvimento. É uma senha insegura, vamos dizer assim, mas aqui é para que você aprenda e consiga executar o aplicativo, tá? Quarkus Hibernate ORM log SQL true, alguma coisa permitindo log aqui, e o generate do ORM database igual a update. Ele deve estar pedindo pro Hibernate fazer atualizações nas tabelas caso ele precise. Alguma coisa nesse sentido aqui. Eu vou salvar aqui. Deixa eu restartar o Quarkus aqui. Quarkus Dev novamente aqui no terminal. E vamos ver agora se ele inicia aqui conectando esse banco de dados sem dar mensagem de erro, tá? De qualquer maneira, eu vou criando os objetos aqui até que ele nos dê uma mensagem mais amigável. Algo que a gente consiga entender o que ele está dizendo. Mas talvez seja essa característica aqui. Estava faltando o arquivo application.properties, né? Está funcionando, está configurado aqui, indicando para ele qual é o banco de dados, né? Aqui, ó, iniciou sem dar aquelas mensagens, tá? Aquele monte de mensagens estranhas, né? Estava reclamando lá e era isso mesmo. Faltava o arquivo de configuração. Aqui ele iniciou. Se eu ligar o meu aplicativo localhost, ele está ouvindo localhost 2.8080, olha aqui, ó. Aqui está o nosso aplicativo rodando, tá? Já mostra uma tela de boas-vindas aqui, de parabéns, ó, parabéns, conseguiu, tal. Então isso é bom. Ó, aqui, ó, as extensões que nós instalamos estão aqui do lado. Ele sabe quais foram. Claro que sabe, né? Ele tá até a vantagem é que ele nos mostra aqui, ó. SmallRye Open API, que tem aqui, essa aqui é do Swagger, que vai utilizar para testar. Hibernate ORM Panache, o REST Classic, Classic Jackson, JDBC Driver, ARC, tem um outro aqui também. Então é isso, tá? Parabéns, you just made a Quarkus application, tá? Bom, então vamos agora fazer as pontes entre o banco de dados, o Quarkus Universidade, e o Java. Eu vou criar duas entidades de relacionamento, que é aluno e a cidade, tá? Então eu vou criar, lá no nosso VS Code, tem aqui a pasta Java, RC main Java. Eu posso criar aqui uma pasta aqui BR. Vou criar outra pasta chamada Edu. E vou criar outra pasta chamada Universidade. E eu vou colocar aqui dentro. Isso é por uma questão de organização. Você poderia colocar tudo lá no BR, se você quisesse, no Java lá. Vai depender da sua organização. Mas eu vou colocar aqui nessa pasta aqui um arquivo chamado aluno.java, tá bom? Então vamos ver, ele tem que estar aqui dentro de universidade. Então olha só aqui, ó. Source main java br edu universidade aluno.java. D2 /2024 /quarkus universidades esse caminho que você conhece aí. Então aqui está a nossa entidade. Ela é uma entidade JPA, tá? Ela é uma entidade que se comunica lá com a tabela aluno.
Mas pô, ainda não é isso. Eu vou ter que fazer com que ele se comunique. Então, eu tenho aqui algumas bibliotecas de persistência e eu vou começar a trabalhar. Eu tenho que dizer o seguinte: esse public class aluno, ele tem que se comunicar com aquela tabela aluno lá. Então, eu vou dizer para ele que essa classe é uma entidade. E a tabela com que ela se relaciona, ó, é aluno, com A minúsculo. Tá vendo aqui? Eu nem sei se ele vai reclamar se eu colocar A maiúsculo aqui, mas eu acho que o MySQL deve ser case insensitive. Ele não é sensível a caixa alta ou baixa. Posso testar isso depois. Mas no caso aqui eu vou colocar do mesmo jeito. À esquerda eu tenho aqui a minha tabela aluno, veja que ela está toda em minúsculo. Então aqui também está minúsculo. Agora a classe Java ela tem o A maiúsculo, tá? É um padrão de convenção de código Java, tá? Public class aluno. Daí eu coloco os campos. Quais os campos que eu tenho aqui na classe aluno? Olha aqui a tabela, ó. ID, nome, CPF, sexo, data de nascimento, idade e endereço. Eu tenho que colocar então esses campos ali. O ID é o primeiro. Coloco aqui o ID, ó, ID, Generated Value Strategy, Generated Type Identity. É o campo de identidade, né? É o campo chave primária. Private Long ID, ó, o nome aqui também, é o mesmo nome que está aqui no lado esquerdo. Da mesma forma, a coluna do nome também, nome do aluno. Tá vendo? Ela não é nullable, false, quer dizer que ela é not null, tá? Quer dizer que eu não posso nular, eu criei um novo verbo, eu não posso deixar o campo nulo. Nullable igual a false. Tá? E os outros campos, eles já são facultativos. Vou colocá-los aqui, ó, private string, CPF, sexo, data de nascimento, idade, cidade, todos eles estão aí, tá? Vou deixá-los aqui, de certa maneira. Está reclamando de alguma coisa aqui, enfim. Não sei se é falta de getters e setters, enfim, está reclamando de alguma coisa aqui, mas vamos lá. Acho que ele vai rodar de qualquer forma. Bom, também tem a cidade. O nosso código também exige um campo, uma tabela cidade, cidade.java, tá bom? Aqui está a nossa cidade. Da mesma forma, tem aqui uns cabeçalhos de importação de persistência. Estão aqui, ó, ID, generate value, generate type, entity, entidade, coluna. E a gente vai trabalhar aqui agora a nossa classe cidade. Ó. Ela é do tipo entidade, relacionamento, mapeamento, objeto relacional aí. E a tabela com que ela se relaciona é cidade com C minúsculo. Está do lado esquerdo aqui no nosso MySQL Workbench. Estou visualizando aqui o servidor MySQL, o banco de dados Quarkus Universidade. Da mesma forma, eu tenho o campo de identificação. E qual é? Agora eu dou uma olhada na cidade, eu vejo que as colunas dele são três. Ó, ID cidade, o F nome cidade. Então, o campo identidade para a tabela cidade é ID cidade. Está aí, private long ID cidade. E a identidade aí. Tá? E aí eu tenho também a UF, que não pode ser vazio, né, gente? Uma cidade tem que pertencer a um estado. E aqui é o campo F, ele é muito importante nessa implementação aqui. Então ele é nullable false. E o nome da cidade, de igual forma, também é nullable false. Eu tenho que ter um banco de dados, uma tabela sanitizada, né? Já falamos sobre isso. Aqui os campos não podem ser vazios. Eu tenho que ter aqui na cidade o código dela, a UF e o nome da cidade. Não posso ter campos aqui vazios. Não faz sentido deixar campos vazios nessa tabela de cidades. Tá? Então aqui estão os campos dela. Tá, vamos dar uma testada? Vamos ver se eu consigo visualizar isso aí. Tá? Estou aqui no meu
Quarkus aqui no navegador. Vamos atualizar, ver se ele consegue entrar aqui no Q. Olha aqui, localhost 8080/Q. E ele me mostrou aqui que eu tenho, olha só, Q/Swagger UI. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu clicar aí. Aqui está ele, ó. Tá vendo? Quarkus Universidade API. É esse objetivo aqui, inclusive, cadê o nosso bloco de notas? Criar um projeto Quarkus Java. Tá? Colocar uma reticência, estamos mexendo nele. Executar o projeto via navegador Swagger UI. Também estamos mexendo nisso. Estamos fazendo esses dois ao mesmo tempo. Esses dois passos. Swagger UI já consegui ver ela ali, só que não tem nenhuma operação. Eu ainda não consegui ver as cidades, listar os alunos. Tá? Então eu preciso fazer isso acontecer. Então vamos continuar trabalhando nosso projeto. Já temos o aluno, a tabela aluno, a classe aluno e a classe cidade. Se precisar de modificar alguma coisa, a gente volta neles. Isso aqui já está tudo ok. Vou fechar esse arquivo. Bom, vamos mexer com a cidade primeiro aqui. Eu vou criar aqui uma classe que nos ajudará em relação à cidade. New File. Vou chamar de cidade repository, tá? Repositório de cidades. Da mesma forma, eu vou criar esse repositório de alunos. Tá? Então, aqui é uma característica, isso aqui você pode até memorizar e já programar dessa forma, onde eu vou colocar aqui essa classe como uma implementação. Deixa eu ver aqui. Do que? De Panache Repository. Tá? Aqui, ó. Cidade Repositório implementa Panache Repository. Isso aqui vai nos dar operações em cima da cidade que o Panache Repository já configura para nós. Tá? Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no F5. Não, ainda não. Tá, então, o que é isso? Eu posso criar comandos aqui e eu estou expandindo aí a nossa esse cidade. Veja que o campo cidade já está aqui. Tá? E ela é do tipo, outro comando importante é que é do tipo application scoped. Está no escopo da aplicação. Deixa eu ver se eu dou um F5 aqui novamente. Se isso aqui modificou alguma coisa aqui para nós. Não, não modificou. Tá, então isso aqui está sendo integrado na nossa aplicação. Então esse comando aqui vai fazer com que a cidade ela seja referenciada aqui como repositório do Panache. Tá? E estou preparando para chamar métodos que nos auxiliem. Tá? Agora, onde está o endpoint? O endpoint ainda não está aqui. Veja, eu estou criando de baixo para cima. Já percebeu isso? Eu estou começando do banco de dados. Agora eu estou colocando a aplicação. Na aplicação eu coloquei a cidade. Agora eu coloquei o repositório da cidade. E em cima desse repositório eu vou colocar o recurso. Então memoriza assim, ó, banco de dados, aplicativo, classe entidade, repositório, recurso. Tá vendo a pilha? O recurso é o que vai aparecer para o usuário ou para o programador de API. O Swagger UI consegue ver o recurso. Tá? Então vamos criar esse recurso em cima agora. Lembrando que esse código-fonte vai ficar disponível para você fazer o download aqui nesse vídeo, tá bom? Ou no local apropriado para download, aí você vai encontrar. Cidade seria um arquivo aqui, new file, vou chamar cidade resource.java. Podia dar um nome em português? Poderia também, cidade recurso. Tá? Mas eu coloquei aqui, ó, cidade repositório, cidade resource. Bom,
Esse cidade resource, ele é um endpoint para mim. Ele é um endpoint. Vou dar o nome de endpoint de barra cidades. Tá vendo que ele reclamou do path aqui, ó? Essa lampadazinha dá dicas. Pediu para eu importar o path do Jakarta AWS RS. Eu tenho aqui uma coleção de cabeçalhos de importação que já vai nos ajudar. Eu coloco aqui em cima. Já reclamou em cima. Esses amarelos é que eu não usei, né? Não usei para nada. Mas o RSPF já está aqui, ó. Tá vendo? Ele já não reclamou desse, porque eu estou precisando aqui em cima. Esse é o endpoint. É aqui que eu digito localhost 2.8080/cidades no navegador. E é justamente isso que ele vai mostrar para mim. Cidade Resource. Aqui no Cidade Resource, eu vou inject, o repositório de cidades. Tá? Esse Cidade Repositório, é o repositório de cidade que eu criei aqui, ó, em cima, que implementa Panache Repository, tá? Com relação à cidade. Então, ele me dá vários comandos para a cidade. Ele me dá um comando, por exemplo, de listar as cidades. Lembra que aqui do lado esquerdo eu preciso dar um select asterisco from quarto universidade cidade. Eu preciso dessa query. Aqui no meu código-fonte em Java eu não preciso dessa query. Basta eu dar uma chamada na listagem desse cidade repositório aqui. Isso facilita, porque evita código SQL dentro do nosso aplicativo, nosso projeto. Se eu mudar o banco de dados para o Oracle, por exemplo, para o DB2, se eu mudar para o Postgres e outros bancos de dados que tenha suporte aqui JDBC, eu não preciso mexer no meu aplicativo, eu só mudo a configuração do banco e ele já faz essa listagem para mim. Então eu fico, vamos dizer assim, banco de dados independente. A minha aplicação fica independente de banco de dados nesse sentido. Tá? Vamos dizer assim, quase 100% independente em termos de código. Tá? Para isso que serve esse jeito de programar com ORM, objeto, modelagem objeto relacional. Bom, a chamada que eu vou fazer aqui é a chamada GET, que vai me produzir uma resposta do tipo application JSON, um formato muito famoso, que é o localhost 2.8080/cidades. E eu vou fazer o quê? Criar um método chamado listar cidades, que vai lá no meu cidade repository e lista todos os objetos. Tá vendo? Então ele vai me listar todas as cidades. Esse list all, ele é uma função já nativa de cidade repositório, de Panache repositório, tá? Então eu já tenho isso aqui, ó, tá vendo? Salvei. Já vai me listar todas as cidades. Por isso que eu precisava do meu repositório, porque agora eu uso ele para listar as cidades aqui nesse endpoint. Então eu vou agora no meu navegador, vamos ver se o Swaggery já enxerga aqui, deixa eu atualizar. Olha que legal, uma boa notícia aqui, né? Temos aqui, ó, cidade resource, ele já enxerga o resource. Get/cidades. Olha aí. Eu clico aqui, ó, nessa setinha para baixo e clico em Try it out. Try it out. Tá? Tente isso. Experimente, tá? Clico aqui nesse botão de experimentar e ele vai pedir para eu executar. Olha aqui. Vamos executar? Loading, pronto. Executou. Lá vem ele. Olha só. Ele me listou alguma coisa aqui, tá vendo? Ó? O que ele me listou? As cidades. Pessoal, mas essas cidades estão todas em branco. Olha aqui a resposta. Ó. No status code 200 e me listou as cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que são o número de objetos aqui à esquerda. Ó. Palmas, Araguaína, Grupi, 15. Só que eles estão em branco aqui, estão vazios. Por quê? Eles estão vazios porque lá na minha cidade eu não coloquei os getters e setters. Tem um botão aqui que pode nos ajudar. Vou clicar com o botão direito aqui no documento
E o VS Code tem um negócio aqui que pode nos ajudar a criar isso aí. Ver se eu acho aqui. Tá. Olha aqui, ó, generate getters. Da idade, da UF e do nome cidade. Ok. Olha só, ele acabou de criar para mim. É claro que eu poderia fazer no braço aqui, ó. Ele criou esses três métodos. Get ID cidade, que retorna o ID da cidade. Get UF, que retorna o UF. Get nome cidade, que retorna o nome da cidade, ó. Tá vendo? Eu acho que agora vai resolver aquela questão aqui, quer ver? Vamos lá. Vamos dar um try it out novamente aqui. Try it out, executar. Carregando. Olha aqui, pessoal. Agora sim, ó. Aqui no response body, no corpo da resposta, eu tenho as cidades. Olha só que legal. Pessoal, veja que eu já estou completando aqui a missão de usar Swagger UI para a utilização da API REST, da REST API. Isso aqui é uma chamada REST, tá? Só que eu tô testando ela no meu navegador por meio da Swagger UI, tá? Ele me traz essa resposta. Ele já entende aqui o esquema da cidade também, ó. ID cidade é do tipo integer, o F é string, nome da cidade é string. Então, olha só, olhar essas informações a partir de uma API, a partir de uma UI, é muito mais amigável. E qual seria a outra forma, professor? Uma forma no braço, você criar os formulários HTML e ir testando no braço ali, vamos dizer assim, mandando as requisições via navegador. Tá? É um método bem clássico de desenvolvimento, também funciona. O jeito de chamar ela seria o seguinte, eu criar outra barra aqui. Olha aqui, ó. Cidades. Olha aqui, ó. Tá vendo as cidades aqui? Esse é o jeito oficial, na hora que eu estiver programando, já testando o aplicativo ou em produção. Ó, localhost 2.8080/cidades. Se eu for mandar formatar aqui, ó, ele formata no jeitão. Tá? Só que para requisição GET, dá para testar bem legal no navegador, como eu fiz agora. Mas para requisições POST já não dá. Já é bem mais complicado. Mas no Swagger UI você consegue trabalhar requisições POST também de uma maneira mais ágil. Que é o que nós vamos fazer para o aluno. Porque o aluno a gente pode fazer operações de cadastro de alunos. As cidades eu vou deixar apenas de consulta, read only, apenas de listagem. Mas para o aluno eu posso criar uma operação de inserção de alunos, de alteração de alunos. Que agora é o que eu vou fazer. Eu vou para o aluno aqui, ó. Eu tenho a classe aluno e da mesma forma a gente vai construir aluno em cima do aluno, aluno repository e acima de aluno repository, aluno resource, que serão os endpoints que serão visualizados pelos programadores de API, inclusive pela Swagger UI, tá? Então é um jeito de programar, tá, pessoal? Banco de dados, projeto, entidade, repository e resource. E é assim que a gente está fazendo. Vamos lá. Vamos para o aluno agora. Né? Nós já temos a entidade do aluno, então falta o quê? Falta o repositório, aluno repositório. Deixa eu criar aqui, então, aluno repository.java. Enter. Então, está aqui a nossa classe e colocar aqui essas duas importações aqui, Panache Repository e Application Scoped, porque eu vou colocar aqui Application Scoped e eu vou colocar que esse cara dá poderes, ele é a implementação da classe Panache Repository, tá? Que é do I/O, Quarkus, Hibernate, ORM, Panache Repository, aplicando esse poder do Panache Repository para aluno. Agora para aluno. Lembra que o outro repositório aplica todo o poder do Panache Repository para o cidade, permitindo então eu fazer operações
como de listagem de cidades. Agora eu estou aplicando mesmo para o aluno. Agora eu posso fazer operações de listagem de alunos, tá? Que é o que nós vamos fazer também. Eu vou criar agora, seguindo a mesma lógica. Você consegue me responder qual é o nome da classe agora? Dá uma pausa no vídeo, pensa aí, qual é o nome da classe que eu vou criar agora? O nome da classe que eu vou criar agora é aluno resource. Na mesma lógica de cidade resource, né? Agora é aluno resource.java. Está criado aqui. Essa classe vai ter um código maior, porque aqui eu quero criar o endpoint de listagem de alunos, de criação de alunos, de alteração de alunos, de exclusão de alunos. E na listagem de alunos, eu posso listar todos os alunos e eu também posso listar um único aluno, que é o get, que eu obtenho um único aluno. Por que isso é importante? Porque num aplicativo, você tem dois comportamentos que a gente pode observar de maneira comum. O primeiro é uma lista de todos os alunos. Você vê ali todos os alunos matriculados, por exemplo. E aí o segundo comportamento é o seguinte: dessa lista, o usuário clica num único aluno e faz alguma modificação para ele. Por exemplo, o João. De todos os alunos da classe, o professor clica no João e diz: ó, o João faltou hoje. Ele marca ali. O João está doente, me enviou um atestado médico. Vou adicionar aqui o atestado médico. Veja que eu estou fazendo um get no João, obtendo os dados dele, só do João. Aí eu anexo o atestado de saúde, o atestado médico, ou adiciono a falta, ou a presença, uma nota, faço alguma observação daquele aluno e dou enter, salvo ali, por exemplo. Veja, eu fiz uma única operação com um único aluno. Então eu preciso fazer um get daquele único aluno. Então aqui nesse aluno resource.java, eu irei criar operações de listagem, de obtenção de um aluno só, de get, único objeto, de inserção de novos alunos, de alteração de um único aluno. Da mesma forma, a alteração segue esse mesmo princípio. Eu posso, por exemplo, alterar o nome do aluno. Às vezes eu digitei errado, né? Então eu altero o nome do aluno, se ele me permitir, em termos de autorização, né? E eu posso também excluir o aluno. Nesse aplicativo de exemplo aqui será possível. Eu sei que no aplicativo de educação, o professor não pode simplesmente excluir o aluno da tabela, né? Isso envolve a coordenação, isso envolve a secretaria acadêmica, para ver por que está excluindo o aluno da tabela. Geralmente não se exclui também, é uma outra dica aqui. Geralmente você deixa o aluno ali no status inativo, porque ele precisa estar ali no histórico, que um dia ele apareceu ali na universidade. Se eu deletar ele da tabela, ele sumir da tabela, eu perco essa informação. Bom, você pode deixar ali fim do vínculo, data do fim do vínculo. Mas isso são parênteses que eu estou fazendo aqui, tá? Guarda essa informação, pode ser útil no futuro, quando você estiver trabalhando com projetos aí em desenvolvimento em termos de processos reais. E cabe você debater. Eu posso deletar um registro da minha tabela ou eu simplesmente escondo ele. Tá? A minha recomendação é você esconder. Mas eu vou usar o delete aqui também, o delete, né? Pronunciando em inglês, porque é o objetivo nosso de chamar esse método também aqui. Tá? Então vamos lá. O primeiro deles, do aluno resource, é a própria listagem. Tá? Então o path aqui em cima é barra alunos. Então eu chamo localhost 2.8080 barra alunos. Primeira coisa que ele vai fazer é listar todos os alunos. Eu posso colocar aqui que ele vai me produzir um application JSON. Tá? Ele já está incluindo aqui o path necessário. Aliás, eu já coloco aqui
aspectos que ele precisa, né? Ele já me dá essa dica. Deixa eu importar aqui aos pouquinhos. Ó, o Media Type também precisa. Que é o Core Media Type aqui, ó. Porte a carta WSRS Core Media Type, ó, já apagou, já não reclamou mais, tá vendo? Que ele vai me produzir um application JSON. Eu insisto em usar JSON, porque é um formato muito popular. Se você usa JSON, outros desenvolvedores no futuro vão se beneficiar disso. Então vamos lá colocar agora a função listar alunos. Essa função ela é do tipo get, ela me retorna uma lista de alunos. Eu vou precisar importar Java Utilist e ela vai justamente no meu aluno repository, que eu preciso injetá-lo aqui também, aqui em cima. Aqui está ele sendo injetado aqui em cima, tá? E a gente vai, então, trabalhar dessa forma. Eu preciso aqui na linha 5, import Jakarta inject, para poder injetar aqui o meu aluno repositório. E aí eu pego ele e chamo o método listAll. Deixa eu testar novamente no nosso navegador web, atualizando aqui nossa Swagger UI. Olha aqui ó, get alunos está disponível já para nós. Try it out, executar. Aqui está o meu aluno, ó. Lembra? Por que ele está vazio? Está faltando o setter e o getter. Setter e getter do aluno. Vamos criar aqui source action generate setter. Nem o getter aqui, não. É o getter, para obter. Vamos lá, de todos os campos. Ok, ele criou para mim aqui ó, os métodos getID, getNome, getCPF, getSex, getDT nascimento, getID cidade, getEndereço. Salvando aqui, o Quarkus já está pronto para mostrar a diferença dessa implementação. Try it out, executar. Aqui está o João Silva, tá vendo? Todos os seus dados que nós cadastramos. Ótimo, pessoal. Olha só que legal. Então, eu já estou trabalhando aqui. Cadê o nosso querido bloco de notas? Criando um projeto Quarkus Java. Vou colocar até OK para esse cara aqui, basicamente, né? Quase, né? 90%. Vou colocar aqui, sei lá, 75%. Pronto. Executar o projeto via navegador Swagger UI. Já estamos fazendo isso, basicamente, tá? Vou colocar aqui 75%, porque falta agora os métodos de inserção, alteração. Mas por que eu coloquei 75%? Entenda que isso é uma facilidade que o Quarkus nos dá, que o ORM, melhor dizendo, que o Hibernate JPA nos dá, gente. A Java Persistent API nos permite criar métodos de persistência de dados, de interação com o banco de dados muito velozes, que nos dão muita velocidade de desenvolvimento. Por isso que eu coloquei aqui 75% pronto. Eu ainda vou criar, inserir, alterar, obter um e excluir. Eu ainda vou criar 4. Já coloquei 75%. Tá? É porque eu estou considerando a velocidade com que eu vou fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, colocando os métodos, para você perceber o quão fácil fica desenvolver, uma vez que nós já temos aqui aluno repository e aluno resource. O aluno repository já nos dá os métodos de listar ó, e também de persistir. Por isso que eu já digo que está praticamente pronto já. Tá? Então, eu vou criar um método de obter um único aluno. Tá? Ele é do tipo get também, só que ele vai ter uma diferença. Eu passo barra ID aqui dentro dele. E passo o parâmetro ID do aluno que eu quero. Vou importar aqui Jakarta WSRS do responsável por isso.
tá? O get, o path aqui, path param, tá? Que path param, e aí agora ele já entende. Eu passo o ID aqui e ele já me retorna um aluno. E aí, como é que eu faço para ele procurar esse aluno? Olha aqui, gente, ó. Eu chamo o aluno, esse aqui eu já construí essa classe. Aluno repositório, find by ID. Essa função é lá no aluno repositório que ela está presente. Ela está presente aqui por causa do Panache repositório, que dá o power aqui para a classe aluno. Então eu já tenho isso pronto, gente. Olha que alegria, que felicidade. Eu tenho que fazer um teste aqui, é claro. Se por acaso esse aluno for nulo, então o que eu faço? Eu digo que eu não achei, eu retorno uma mensagem de erro do tipo response status not found entity, aluno não encontrado, tá? E build. E eu retorno esse erro, tá? E se eu encontrar, aí eu construo aqui o retorno, tá? A resposta que eu vou retornar pela rede é uma resposta ok. E eu pego esse aluno, que é, uma entidade, e construo ela aqui por meio do build aqui, que nos cria aqui, retorna uma instância para nós aí, tá? Do nosso construtor de respostas. Tá? E isso é ótimo, pessoal. Eu vou testar isso aqui agora. Olha como eu construí uma função muito rapidamente. Deixa eu atualizar minha Swagger UI aqui. Opa, deu um erro aqui, um problema de código-fonte. Qual será o problema? Era para ser rápido aqui. Faltando fechar a classe, né, gente? Senão não tem jeito. Salvando aqui, fechei a classe, abriu aqui, fechou aqui. Faltando uma chave. Aí ele está reclamando mesmo. Deixa eu dar um F5. Agora arrumei. Aí, ó. Olha só nossa coleção de métodos. Olha como fica bonito aqui, ó. Get alunos ID, gente. Ó, então eu passo um ID aqui, ó. Try it out, executar. Ele está exigindo o ID, colocar o número 1 aqui e me retornou o João. Ué, professor, não é igual aquela de listar todos? Olha aqui, ó. Get cidades, não, cadê? Alunos, vou listar aqui. Try it out. Ué, não voltou o João igual? Só que aqui retorna João, retorna Maria, retorna Francisco, retorna Pedro, porque esse é list all. List all retorna todos. Esse aqui só está retornando o João, porque retornando o do ID1. Inclusive, se eu colocar aqui ó, ID2 e mandar executar com ID2, ele vai me retornar quem? Ó, aluno não encontrado. Tá vendo? Can't parse JSON, não veio JSON nenhum, veio aluno não encontrado. Quer dizer, não existe o aluno 2. Então, esse método precisa de que você informe via parâmetro o código, o ID do aluno que eu quero. Ok, então vamos continuar aqui. Ó. Falei que ia ser mais rápido e realmente está sendo mais rápido. Agora eu vou criar um comando post, tá? Uma entrada post do tipo transação, que me retorna alguma coisa, responde, e o nome dela é criar aluno. Passo um aluno para ele e ele vai, então, criar o aluno. É claro que se eu mandar criar um aluno com nome vazio, eu vou sanitizar isso aí. Ou quer dizer, eu não vou nem entrar, não vou sanitizar nada, eu não vou nem deixar entrar. Tá? Eu vou dizer, ó, se aluno nome null, get nome null ou get nome está vazio, eu já respondo pro meu camarada aqui que nome é obrigatório. Tá? Eu mando aqui um response status bad request. Essa sua requisição foi bad. Ou seja, foi ruim, essa sua requisição me passando um aluno com nome vazio, eu não vou cadastrar isso no banco, não. Então eu retorno, não posso. Agora, se passar por esse if e não cair nele, aí sim eu vou pegar e vou chamar o meu aluno repositório com mais um método persist. Olha que legal. Aqui em cima eu tenho aluno repositório find by ID, aqui em cima eu tenho aluno repositório list all, e agora eu tenho aluno repositório persist. Professor, aqui em aluno repositório não tem nada disso, eu não estou vendo nada aqui. É porque já está implícito, pessoal. Já está dentro aí do Panache repository, tá? Dentro desse método. Olha aqui, ó, estou aqui dentro de Panache repositório base. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o comando persist, tá vendo aqui, ó? Get session, entity manager, delete, persistent flush, find by ID, ó. Olha os códigos, olha o código fonte aqui, tá vendo?
ou pelo menos aqui o esqueleto do que ele me permite. Olha o tanto de coisa que ele nos permite, gente. Olha o tanto de métodos. Tá? Quer dizer, olha, já está tudo pronto, já tem esse canivete suíço cheio de métodos para nos ajudar. Tá? Então é isso, só para tirar essa curiosidade sua aqui, onde estão os métodos, tá? Então é isso, ó, que eu estou persistindo. E persistir é o quê? Manter os dados vivos, mesmo quando eu desligar o computador. Eles estão persistentes no banco de dados, estão gravados em disco, em SSD, em unidades de armazenamento de massa de longo prazo. Tá? Então é isso que ele fez aqui. Eu não posso esquecer agora de fechar minha classe, tá? O método, olha aqui, ó, de criar aluno. Vamos testar ele? Vamos testar ele agora, atualizando aqui. Se não der nenhuma mensagem ruim de textos complicados, olha aqui, ó. Tudo certo. Olha aqui, ó, post, alunos. Agora sim, olha o jeito que ele me orienta aqui. Eu já tenho, por isso que o Swagger UI é legal, gente. Ó, já nos ensina aqui como é que eu passo o JSON aqui para cadastrar o aluno. Try it out. Vamos lá. Agora eu vou cadastrar o aluno de ID. Deixa eu tirar esse D aqui. Acho que eu posso deixar 0, porque é cadastro, tá, gente? Eu deixo 0, mas ele vai aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Deixa eu ir aqui na esquerda. Você tem aqui a coluna aluno ID, gente. Ela tá aqui, ó, Big Int ID. Tá? Eu não sei se ela... Deixa eu dar um describe nessa tabela. Aqui está a coluna ID. É Big Int. Olha aqui, ó, esse extra aqui, ó, é do tipo auto-incremente, tá vendo? É do tipo auto-incremente. Ou seja, ela vai aumentando de valor. Inclusive, quando nós criamos o aluno, deixa eu pegar aqui o SQL dele. Lembra do SQL dele? Olha aqui, ó, Create Table Aluno, DML, né, melhor dizendo, DDL, né, Data Definition Language, ID, Big Int, Primary Key, auto-incremente. Então ele vai sempre aumentar. Quando eu criar novos alunos, ele vai sempre aumentar o código em uma unidade. Bom, vamos testar aqui, vamos testar. Vou colocar aqui fulano de tal. O CPF dele é 000, tudo com 0. Sexo M, masculino. Nascido em 2010, dia 10 de 3 de 2010. Na cidade 2. O endereço dele é quadra X, rua Y. Deixa eu salvar, deixa eu executar isso aqui agora. Vamos lá. Executando. Respostas internas server erro. Tem um erro aqui, deu um erro aqui. Foi passada uma entidade destacada aqui para o nosso elemento. Deixa eu ir aqui no meu terminal aqui, ó. Ele deu um erro que não aceitou não. Detach entry passed to persist. Bom, vamos colocar um código aqui, vamos ver se vai. Vou colocar aqui o código ID2, fulano de tal. Vamos lá, executando agora, vamos ver se vai. Continua com o erro aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que pode ser. Eu mandei ele informar aqui o aluno. Talvez seja uma coisa do JSON para informar. Entidade está detached. Detached. Está descolada, isolada, desligada, desprendida. Eu vou colocar um comando aqui em aluno resource. Talvez seja um consumo de JSON. Aqui, ó, na linha 16, ele produz JSON como resposta. Mas eu vou colocar também que ele consome JSON aqui, ó, linha 18 agora, ó.
produz JSON e consome JSON também. Porque eu estou informando aquele aluno lá, fulano de tal, eu estou informando ele no formato JSON. Vamos ver se ele aceita agora. Manda ele consumir JSON. Ó, deixa eu deixar o 0 aqui mesmo. Só porque ele incrementa automático, né? Deixa o 0 aqui. Fulano de tal. Fulano de tal. Aqui na minha tabela de alunos, eu dou um select aluno. Veja que eu não tenho ninguém além do João. O João Silva está aqui. Então, eu estou cadastrando aqui agora. Vamos colocar o fulano de tal. Executando agora. 1, 2, 3. Vamos ver. Continua aqui com um erro da detections entry para persistir com o problema. Deixa eu ver aqui um minutinho só para me pesquisar o que é isso aqui. Pode ser a ausência dos setters, tá? Setters? O que é setter? Lembra que a gente criou os getters? Vamos aqui em aluno, olha só. Get ID, get nome, get CPF, tal. Preciso dos setters também para definir, porque o set define os valores. O get obtém os valores que estão cadastrados. Como eu cadastrei o João via insert, quem definiu os dados foi o banco de dados, foi o insert, aquele código SQL de insert. Agora eu estou querendo inserir pelo aplicativo. Então eu preciso criar aqui, Search Action, os setters também. Geralmente a gente já cria logo os getters e setters, tá? Mas eu estou criando passo a passo aqui porque é importante para você perceber o momento de se usar as propriedades, né? O momento de usar esses métodos. Então vou colocar aqui para ele gerar os setters. Isso aqui é só para economizar digitação de código e para você aprender a usar essa ferramenta aqui de Source Action. Olha, agora eu criei. Ó. Enquanto os getters me dão os comandos nessa estrutura, get ID, get nome, get CPF, os setters, por sua vez, a partir aqui da nossa linha 53, set nome, set CPF, set sexo, e ele simplesmente pega this.nome, recebe o nome que é passado por parâmetro. Em set CPF, this.cpf, recebe o CPF que é passado por parâmetro. Void set sexo, o this.sex recebe o sexo que é passado por parâmetro. E assim eu consigo dar identidade ao objeto, definindo quais são os campos que ele tem, os valores das propriedades desse objeto. Tá? Salvei aqui. Tá? Então, eu vou testar agora com o nosso fulano de tal. Novamente, eu dou query aqui, select asterisco, não vem nada além do João. Aqui está o fulano de tal. Aqui eu estou informando para ele em JSON os dados que eu quero cadastrar. E agora ele vai pegar esses dados aqui e transformar num objeto. Por isso que ele precisa do setter. Ele vai dar set ID 0, set nome fulano de tal, set CPF 0000, set sexo M, set data de nascimento 2010 310 e set cidade 2, set endereço quadra X rua X. Então, olha como ele precisa chamar os setters aqui. Eu faço essa presunção aqui. Eu presumo isso. Eu vou executar aqui. Vamos lá. Resposta 500. Oh, gente, continuou aqui. Deixa eu reiniciar o meu servidor aqui. Vou reiniciar aqui o meu servidor. Geralmente ele não é para se reiniciar não, mas eu vou reiniciar aqui. Para ver se ele consegue então me dizer aqui o que seria. Aqui em aluno resource eu tenho o post, que é o comando post, de criar aluno. Post é do tipo transacional. Tal, aluno persiste. Até o momento, nenhuma dificuldade aqui nesse sentido. Reiniciou aqui, vamos abrir novamente aqui o nosso Swagger. Deixa eu dar uma atualizada nele.
ele tem aqui o meu getAlunos, testando getAlunos novamente. Ó, retornou aqui o João da Silva. Todos os alunos também, se eu testar todos os alunos, ele vai voltar todos os alunos. Só tem o João da Silva, por exemplo. Aqui é o post, aquele que está com problema. Aqui, getAlunosID, eu passo aqui o aluno ID 1. Executando aqui, ele me retorna um aluno 1. getCidades está aqui, tryout. Todas as cidades estão aqui, ó. Então, eu já consigo... Veja como eu consigo testar com velocidade usando aqui o Swagger UI, tá certo? Só aqui o post aqui, que é para cadastrar o aluno, aqui o meu fulano de tal. Deixa eu tirar esse ID daqui, já que ele não entra na query aqui, ele já incrementa automático. Deixa eu deixar só as informações aqui que eu preciso. Post vai inserir, vamos lá, executando agora. 201, response body, ok, olha, a mensagem 201, uma mensagem amigável, de sucesso aqui, o código 200, aqui é uma mensagem que não foi documentado aqui a resposta, 201, mas aqui o código 200 aqui, ok, ó, se voltou ok, quem que retorna ok? Olha aqui quem retorna ok, vamos lá, aqui ó, response status created, ok, então não passou em bad request, veio aqui para baixo. Então ele acabou de me cadastrar o aluno, tá? Eu acho que era isso, gente. Tava faltando aqui também, acho que além dos setters e getters, né, eu não precisava passar o ID. Tá? Porque ele não permite definição de ID assim automática, ou melhor dizendo, via programação, né? Ele cadastrou automático. Se eu vou dar um select aqui agora, ó, ó o fulano de tal aqui, ó. Tá aqui, pessoal, fulano de tal. Vou colocar aqui Beltrano de tal, CPF 111, nascido em 2009. Colocar uma Beltrana agora, colocar sexo feminino. Beltrana, da cidade 3, quadra A, rua 2. Executando agora. Aqui o jeito que eu chamaria via CURL, a request URL é essa. E olha a resposta, ó. ID 3, cadastrada Beltrana. Deixa eu atualizar aqui, ó, pelo banco de dados. Tá vendo a Beltrana aqui? E se eu der um localhost cidades aqui, não é cidades não, é o que? Alunos. Alunos, não é alunos, alunos. Olha aqui os meus alunos aparecendo. João da Silva, fulano de tal e Beltrana de tal. Só que aqui não é via Swagger, tá? Via Swagger você vai ver claramente agora, ó. Em get alunos aqui, ó, aqui estão João Silva, fulano de tal, Beltrana de tal. E também a gente agora consegue perceber melhor o uso de quem? De get pelo ID, ó. Se eu der um get no ID 2, quem é que vai vir aqui para mim? Fulano de tal, somente ele. Se eu der um get no ID 3, executar ele, quem é que vem aqui? Justamente o ID 3, que é a Beltrana de tal, tá bom? Agora vamos continuar. Nós estamos muito próximos aí do fim desse vídeo, porque faltam apenas a alteração e a exclusão. E o Panache aqui nos dá esse poder de alterar, de inserir, de cadastrar, de deletar, de atualizar, sem uso de SQL, gente, só via funções. Por isso que isso nos dá uma agilidade, tá? Então eu tenho aqui, ó, depois do post de criar aluno, eu posso criar uma transação do tipo put, tá? PUT, que vai ser utilizada aqui no caso para atualizar um aluno. Então agora aqui, ó, @put, eu passo o ID, porque afinal de contas eu quero atualizar um certo aluno, né? Aqui eu não atualizo vários de uma vez, não é nenhum processo de lote, alguma coisa assim. É apenas atualizar um único aluno. Ó. Atualizar aluno do ID tal, e você passa em JSON aqui os dados do aluno, que vai ser persistido. Então eu posso mudar o nome do aluno, posso mudar o CPF dele, se tiver que corrigir alguma coisa. Eu posso alterar qualquer dado que eu quiser desse aluno, tá? Então eu só informo qual aluno que eu estou querendo alterar. Bom, o que eu faço? Eu tenho um comando aqui que eu pego o aluno pelo Find by ID.
Ele me informa um aluno, altere o aluno número 3 milhões. Aí eu vou dizer, não encontrei o aluno 3 milhões. Eu só tenho aqui até o momento João, que é o 1, fulano de tal, que é o 2, e Beltrana de tal, que é o 3. Você quer o aluno 3 milhões e alguma coisa? Não tem esse aluno. Então eu preciso procurar esse aluno find by ID. Se eu não encontrar, se ele passar um código aí que não existe, um 3 milhões, eu vou falar, não tenho, eu vou dizer, entity aluno não encontrado, tá? Not found. Eu mando uma resposta aqui do tipo not found para ele. Se passar aqui, né, ele fala assim, eu quero alterar o aluno 2. Fulano de tal, ele se casou, agora o sobrenome dele é fulano de tal da Silva. Então eu quero alterar esse aluno. Ok, então vamos lá, vamos alterar. Sendo que eu só vou alterar os dados que tiverem mudados. Por exemplo, se ele me passar o CPF, esse CPF já existir, eu não mudo. Se ele me passar o sexo, esse sexo continuar o mesmo, eu não preciso corrigir a informação. Se ele me passar uma data de nascimento e foi igual à anterior, eu não vou alterar. Eu só vou mexer nas coisas que estão diferentes. Isso é até um bom senso, mas também é questão de performance, tá? No sistema. Então eu tenho aqui vários ifs. Se o nome não mudou, não for nulo, melhor dizendo, eu mexo nele. Tá? E se ele for... aqui no caso ele está realmente... Ele só insere se não for nulo. Tá? Se for igual ao nome anterior, ele continua inserindo. Tá? Então, alguma coisa desse tipo. Tá? Ele vai realmente alterar o aluno ali. O dados. Quem é dados? Dados é o parâmetro que eu passei aqui, ó, dados do aluno. Eu comparo com o aluno atual. Bom, se eu for obedecer o que eu estava falando há pouco tempo, eu posso colocar aqui aluno get nome, né, equals ao dados get nome. Coloca aqui not equals. Então ele vai cadastrar. Quer dizer, se for o mesmo nome, eu não vou mudar nada. Tá? Posso colocar aqui, ó, se não for, não vou mudar nada. Posso colocar aqui também para o CPF. CPF, aqui, ó. Sexo também. Se o sexo não for corrigir, para que eu vou alterar ele, né? Depois seria até uma pergunta que fica para debate. Se eu fizer essa otimização, se isso geraria um certo benefício no sistema. Eu não preciso cadastrar dados repetidos. Né? Tem que ver se o persist ele cadastraria tudo novamente. Né? Mas eu vou colocar aqui. ID cidade é do int, não precisa de equals. Vou colocar aqui aluno ID cidade. Peraí, não é você. Diferente de dados ID cidade. Vamos ver se ele não é note aqui não. Diferente da cidade, endereço é string. Esse endereço é string. Aqui. E se o endereço dele não foi igual ao endereço, ele cadastra. Então, eu fiz aqui vários testes. Aqui, ó. Quer dizer, o que ele está informando aqui, esse aluno dados aqui, ele não pode ser nulo. Ok. E o que mais? Não pode ser igual ao que já tinha antes. Eu só vou adicionar as mudanças. Fechar logo aqui nossa classe, né? Ele está reclamando de alguma coisa aqui, o que seria?
Ah, tem que retornar alguma coisa. Sim, agora eu vou retornar, mas antes eu vou persistir. Depois que eu fiz todos esses testes, aí eu pego o meu aluno, repositório, persist esse aluno. E veja que esse aluno aqui, ó, ele vai ter tido 7 nomes, 7 CPF, 7 sexo, 7 DT nascimento, 7 ID cidade, 7 endereço. Algum desses aqui vai entrar, né? E no final, ele vai persistir essas novas informações aqui, considerando que vai conseguir retornar com sucesso. Eu já vou retornar aqui response OK, aluno build OK, cadastrado. Tá? Então tá aqui, ó, eu fiz vários ifs. Se eu não fizesse esses ifs, até ele poderia passar, tá? Só que aqui é uma preocupação de sanitização de dados. Tá? Esse trecho enorme de códigos aqui, da linha 60 até 65, é para sanitizar os dados, para ver se os dados não vêm de alguma forma ruim. Tem mais sanitização aí para ser feita, mas o nosso objetivo não é esse agora. Deixa eu testar então. Eu disse aqui na nossa situação que vamos atualizar aqui, né, para ver se a gente encontra a informação aqui. Agora, o famoso put aqui, ó, olha só, alunos ID, tá? Deixa eu retornar aqui, como é que funcionaria isso? Eu retorno um aluno, vamos pegar aqui o aluno 2. Quem é o aluno 2? Esse cara, fulano de tal. Deixa eu copiar aqui, copiei. Agora eu vou no put aqui e eu vou dizer, olha, o 2, o que aconteceu? Ele se casou e mudou de sobrenome. Quem? O 2. Quem ele é agora? Ele é fulano de tal da Silva. Eu não vou passar o ID aqui, que pode dar aquele problema, lembra? De detached. Eu não sei se a culpa dele é do setter, mas eu já tenho os setters definidos, os setters e os getters. Então, aluno 2, eu vou colocar agora que o nome dele é fulano de tal da Silva e o restante das informações mantém-se inalteradas. Vamos aqui dar um execute, vamos ver o que acontece. Olha esse aqui, response body, 200, ok, parece que tudo deu certo, o ID é 2, fulano da tal da Silva. Deixa eu atualizar ele aqui no meu banco de dados, olha aqui, fulano de tal, Silva, aqui ó, fulano de tal, Silva. Não, professor, é fulano de tal da Silva. Ah, não, tudo bem, vamos mudar, eu errei aqui, então fulano de tal da Silva, não tem problema, ainda está aqui, vamos cadastrá-lo, executar de novo. Executamos aqui, resposta 200. Deixa eu dar um select aqui novamente. Olha aí, linha, né, tabela de alunos ID2, fulano de tal da Silva. Agora sim, está alterado. Veja que eu posso alterar qualquer informação que eu quiser desse objeto usando aqui a minha Swagger UI. E finalmente, pessoal, depois que a gente alterou, eu também posso deletar. Nós já discutimos sobre o assunto, já debatemos as vantagens de se deletar ou não de certa forma, mas aqui, para fins didáticos, nós vamos deletar. Eu vou chamar aqui uma função transacional, onde eu passo o ID e ele vai fazer o quê? Find by ID, ver se o aluno existe. Se existir, não vai existir mais, porque na linha 80 eu uso o comando delete desse aluno. Eu dou um response no content, que me responde algo vazio, uma resposta vazia, dizendo que acabou, um silêncio indicando a deleção. Foi o que eu escolhi aqui para essa função. Aluno não encontrado, caso não haja quem deletar, não encontra. Eu quero deletar o aluno 5 milhões. Não existe o ID 5 milhões aqui, só tem até o ID número 3. E é o que vamos fazer agora, tá? Vamos atualizar aqui a nossa Swagger UI, bonitinha, legalzinha, porque olha só, ela tem aqui, ó, get alunos, post alunos, get alunos ID, put alunos ID, que é para alterar. E aqui agora o nosso querido, sonhado delete, que chegou aqui, ó, delete alunos ID. E é justamente isso que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos excluir aqui fulano de tal, try out, número 2. Eu vou deletar o número 2 agora, hein? Não o número 2, mas o aluno de D2. Vamos lá, executando agora. Um documento, 204, status 200, está aqui, ó. Será que excluiu mesmo? Vamos aqui no nosso select. Olha aí, ó, do 1 pulou para o 3. Cadê o 2? Foi removido do banco da tabela. Tá? Foi removido. Se eu dar um get alunos aqui, ó. Get alunos. Executar aqui os alunos. Ó, veio João 1, veio Beltrana 3. Cadê o fulano? Não está mais aqui na tabela. Não está. Deletou. Sumiu. Se eu der um get alunos ID, ó, eu quero selecionar o aluno 1. Pode vir um. Quem é o 1 aqui? É o João da Silva. Não, agora me vejo o 3. Executando o 3.
da terra beltrana. E o 2? E o 2, pessoal, o que vai acontecer, hein? Você já sabe. Vou executar aqui. Olha aqui, aluno não encontrado. Por quê, pessoal? Porque eu acabei de excluir o aluno 2. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha aprendido bastante com esse código, inteirado mais aí. Agora é sua vez. Coloque esse código para funcionar. Faça também as cidades, né? Fica um desafio para você. Faça o cadastro de cidades. Até o momento, as cidades, a gente só tem listar cidades. Que tal você fazer o cadastro de cidades? Cadastrar uma nova cidade, alterar uma cidade existente, excluir cidades aí inválidas, por exemplo. Fica com você agora a bola, tá na sua vez. Um forte abraço e conta comigo. Tchau, tchau.